Amados irmãos, vocês pensaram o quê? Que já tinha terminado as mensagens baseadas no livro de Apocalipse? Não. Certamente, hoje nós vamos pregar a quarta e nós vamos encerrar por hoje na série. Eu quero dizer para os irmãos que, pregando essa mensagem em Apocalipse, nós estamos quase que nos despedindo por um tempo muito longo desse livro. Sabe por quê? Porque agora, em janeiro, nós vamos recomeçar, não sei, já perdi as contas, quantas vezes nós já fizemos isso, uma leitura completa da Bíblia, começando no livro de Gênesis. E lendo um capítulo por dia, nós estaremos lendo a Bíblia toda em 3 anos, 3 meses e 3 dias. Nós já fizemos isso outras vezes. Assim, do jeito que nós vamos fazer. Acabamos de fazer esse ano, e aí, para não ficar o ano sem leitura oficial, nós recomeçamos o Novo Testamento. Terminamos agora no dia 19 de dezembro e, faltando 12 dias, optamos por ler o livro do profeta Daniel. Fechando agora no dia 31 os 12 capítulos de Daniel. E por que nós escolhemos Daniel? Porque Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Vocês estão percebendo as visões proféticas que você vê lá o profeta, Deus dando ao profeta a ênfase. Esta visão é para o tempo do fim. Lembra disso? É uma indicação muito bela. E olha, eu não vou poder, ainda nesse ano, claro, de 2024, pregar alguma mensagem baseada em Daniel profeticamente. Então, não foi possível a gente fazer a apresentação da mensagem. Mas eu vou ficar devendo uma mensagem sobre o livro de Daniel. Por quê? Hoje eu optei por trazer, olha aí, a última mensagem do livro de Apocalipse. E, quer dizer, né, nessa série, essa é a quarta. A primeira foram as bem-aventuranças, as 7 bem-aventuranças. A segunda e a terceira foram baseadas nas 7 igrejas. E hoje também nós vamos apresentar, baseado também nas 7 igrejas, só que outras verdades que me doeu na consciência. Escuta bem, atenção, olha aí, me doeu na consciência não ter dado ênfase nas declarações ou como Jesus se apresentou nas cartas e quais foram as suas promessas que ele fez aos cristãos vencedores. O que foi que nós vimos nas 2 mensagens anteriores sobre as 7 igrejas? Nós vimos o elogio de Deus, ou de Jesus, para aquelas igrejas. Nós abordamos, em segundo lugar, o pecado ou o problema que aquela igreja estava enfrentando, e nós vimos coisas aqui espantosas, não é? Nós vimos. Inclusive, eu quero sugerir que você dê uma olhada caprichada nas mensagens, não é? E como nós temos mostrado, se você quer o texto, eu posso lhe mandar em PDF, você imprime ou você lê no seu celular o texto, não é? Das mensagens. E aí, pessoal, nós hoje vamos apresentar essas 14 verdades, porque é 7, 7. 7 declarações de Jesus, 7 promessas que ele faz. E olha, por que eu decidi voltar e continuar, melhor dizendo, no Apocalipse? Porque elas são muito ricas. Nós vamos ver agora. Elas são ricas demais. Merece a atenção de um professor, merece a atenção de um crente, de qualquer estudante da Bíblia, dos pregadores, porque elas são verdades profundas. Por isso eu estou chamando a sua atenção antes de começar a apresentar essas verdades. Aproveito para pedir para você se inscrever no canal, você que nos assiste pelo canal. Compartilhe essa mensagem,
Eu sei que muitos não são inscritos no canal. Veja lá do ladinho a palavra inscreva-se. E você pode se inscrever no nosso canal, compartilhar com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado por você se inscrever e assistir nossas mensagens. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 2. Bora lá, bora começar a nossa jornada. Como eu disse, antes que a gente adentre, olha o que a Bíblia fala. Escute aqui a introdução. Em cada uma das 7 cartas tem uma apresentação e uma promessa de Jesus aos cristãos vencedores. Olha aí, ó. Em cada uma dessas 7 apresentações contém verdades acerca da pessoa, olha aí a palavra, pessoa, natureza e obra de Cristo. Ó, 3 coisas. Existem verdades acerca da pessoa, da natureza e da obra que Cristo fez. E em cada uma das cartas há promessas, a promessa de Cristo, melhor dizendo, as promessas, é dado uma ênfase para que o cristão seja fiel até o fim. E para mostrar isso, antes que a gente adentre no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, eu quero que vocês vejam comigo Mateus 10. Abra aí, por gentileza. Mateus 10, 22. E olha, essa noite, essa mensagem, eu não vou tentar explicar muita coisa. Eu vou mostrar para vocês o texto e vou tentar ler aqui o que eu escrevi para a gente poder ganhar tempo e a gente conseguir apresentar toda a mensagem e não ficar muito longa. O que diz em Mateus 10, 22? Sereis odiados de todos por causa de quê, irmãos? Do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Diga comigo, perseverar até o fim. A Bíblia dá muita ênfase. Nós estamos falando de promessa aos vencedores. Já, né? Já. Vamos tocar nesse assunto. Então, fique aí com essa palavra em mente. Agora, veja comigo essa mesma verdade, só que em outro contexto. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. 24, 13. O que diz aí? Mateus 24, 13. Meus irmãos, a Bíblia é um tesouro de conhecimento. Ela nos encanta. Olha o 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Muito bem. A Bíblia fica sempre nos mostrando que a ideia da salvação está ligada, olha isso aqui, aqueles que perseveram até o fim. É uma evidência de que eu sou um salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. A minha permanência na palavra, permanecer em Cristo, como está lá em João 15. Se você, curiosamente, lembrar de João 15, leia, por favor, João 15, em casa. Não agora aqui, porque não vai dar tempo. João 15 mostra várias vezes Jesus dizendo, se vocês permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecerei em vós, e repete demais essa expressão, permaneçam em mim, e eu permaneço em vocês. Ok? Isso é muito importante. Agora, o que diz em Hebreus? Olha aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 6. Irmãos, esse texto aqui, a minha vontade de um dia é fazer uma pregação baseada nesse texto, tá? Mas nem se preocupe, porque vai chegar o dia. Hebreus 3, 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, o que o autor da carta aos Hebreus está falando é que nós somos casa de Deus, mas se permanecermos até o fim. Olha, irmãos, o cristianismo, a história do cristianismo é marcada por 2 tipos de gente. Que
os que permanecem e os que não permanecem. Isso é fato. Isso é fato. A pergunta que não quer calar é essa: você é daqueles que permanece ou daqueles que se desvia ou se desviou? Irmãos, lembre disso. A Bíblia ensina a gente ser vencedor. É baseado nisso aqui que nós vamos pregar agora, tá? Muito bem. Agora todos para Apocalipse 2, por favor. Todos para Apocalipse 2. E nós vamos começar aí no capítulo 2, versículo 1. Olha aí, ó. Agora pode passar o slide. Olha aí, pessoal. Eu não quis colocar as letras aí, as frases, para que você se ligue aí no texto. Agora, eu quero pedir uma coisa para você. Não tem dois textos aí? 2:1 e 2:7? Você só vai ler comigo o 2:1. Não olha para o 2:7, que é para não misturar as coisas. Quando eu for ler o 7, você lê junto comigo. Bora lá? Ó. Somente Apocalipse 2:1. Aí é o seguinte. Atenção, atenção. O que nós vamos fazer? Os 7 slides, tudo é desse jeito aí. O nome da igreja e essas duas referências. Por quê? Eu consigo observar que nas 7 cartas tem o versículo que apresenta Jesus e tem o versículo que mostra a promessa que ele faz para quem é vencedor. Então isso é fato. Então nós vamos analisar nessas cartas somente a apresentação de Jesus e a promessa que ele faz para quem é vencedor. Lembrando que nas duas últimas mensagens, nós abordamos as igrejas falando do elogio que elas receberam, do problema ou pecado que elas tinham, com exceção de Esmirna e Filadélfia, e mostramos também a repreensão e a correção de Jesus para aquelas igrejas, não é? Agora vamos abordar isso aí. Apresentação e promessa. Versículo 1, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa promessa, ou essa apresentação de Jesus, irmãos, o que é que nós percebemos nela? É que Jesus se apresenta aqui como aquele que tem os líderes na mão. E aquele que anda no meio das igrejas. Essa apresentação enfatiza o controle e a presença de Jesus no meio da igreja. Irmão, você acha que é por acaso que Jesus está dizendo, olha, estas coisas diz aquele. Quem é o aquele? Aquele que tem na mão as 7 estrelas e que anda no meio das igrejas. Isso é sério. Sabe qual é a ênfase aqui? Eu estou com a minha igreja. Atenção, líderes, pastores, não brinque. Sabe por quê? Porque Deus tem você na mão dele. Isso aqui é um alerta para os líderes. Que ninguém pode brincar, irmãos. Onde é que está o pastor, irmãos? Onde é que está o pastor da igreja? Nas mãos de Deus. Onde é que está o Senhor? Ele está vendo o que está acontecendo nas igrejas. Ele está vendo. Muito bem. Essa é a apresentação dele. A igreja de Éfeso. O português aí melhor seria a igreja de Éfeso, né? Depois foi que eu vim me tocar que eu poderia ter colocado aí o A, né? Em vez de na. Agora vamos para o 2:7. Agora todo mundo vai ler 2:7. Olha aí, ó. O que que diz no 2:7? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente de quê, meus irmãos? Da árvore da vida que se encontra onde? No paraíso de Deus. Irmãos, a pergunta que não quer calar é essa. Por que será, meu Deus, que Jesus faz essa promessa a quem é vencedor? Vencedor, meus irmãos, no contexto aqui, é aquele que perseverar até o fim. Ok? O vencedor.
Você não pode ser considerado vencedor se você desistir. Se você retroagir. Se você não permanecer fiel até o fim. É isso que Jesus dá ênfase no Evangelho. Jesus disse que nós devemos tomar a nossa cruz. Nós devemos carregar, não é? Negar a nós mesmos. Lembra disso? Então Jesus dá muita ênfase. Irmãos, vamos analisar? Bora lá? Olha aí, ó. Jesus promete dar o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Está aqui, ó. Que se alimente da árvore da vida que se encontra onde, irmãos? No paraíso de Deus. Essa promessa enfatiza a recuperação daqueles. Sabe o quê? 2 privilégios que Adão e Eva perderam quando foram expulsos do paraíso. Você consegue entender? Irmãos, o que foi que Adão e Eva perderam quando eles pecaram? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Eles foram expulsos do paraíso e Deus fechou a entrada para que eles não entrassem de volta. Pastor, nos refresque a memória. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Olha aí, ó. Rapidinho. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Irmãos, olha aí, ó. Isso aí foi o fato. Eles pecaram, Deus veio, falou com Adão e Eva, não é? E eles tinham acabado de pecar. Olha o que aconteceu aí, ó. Em versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Olha aí, ó, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins no oriente, ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, em persa, na língua persa, a palavra jardim quer dizer paraíso. Ok? É bom entender isso, não é? Então, jardim e paraíso é a mesma coisa. Aí, eu estou aqui lembrando, viu, queridos? Nós somos uma igreja de estudantes da Bíblia, então isso, para mim, é importante falar também. Você lembra que Paulo foi arrebatado ao paraíso? Você lembra que Paulo, naquela visão que ele não quis entrar em detalhes, ele só disse que viu coisas. Ele ouviu coisas que não é lícito a gente saber agora. Ele disse que em espírito ou em corpo, ele não sabe. Foi tão real lá em 2 Coríntios capítulo 12, ok? Está narrando essa história. Ele disse, olha, o Senhor me levou ao paraíso. Irmãos, olha o paraíso aparecendo novamente. Quando aquele ladrão, eram 2, que morreram, um à direita e outro à esquerda. Um deles disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entraram no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Irmãos, isso é sério. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Olha, se você vencer. Se lembra daquele privilégio que Adão perdeu logo que pecaram? Ele e Eva? Você vai receber de volta. Irmãos, isso é glorioso. Isso é motivador, irmãos. Para onde é que nós vamos? O que vai acontecer conosco? Por que nós estamos aqui? Por que nós abandonamos o mundo? Por que as tentações não são capazes de nos tirar dos caminhos do Senhor? Por que nós estamos deixando os prazeres do mundo? Sabe por quê? Porque aqui a vida, se durar muito, dura 70, 80. E quando chega a velhice é só canseiro e enfado. Mas a vida eterna, irmãos, é no paraíso. Para sempre. Quem pode dizer amém? Cadê o glória a Deus? Cadê o amém bem alto? Irmãos, nós vamos tomar posse de novo. Nós vamos lá, meus irmãos, olha, nós vamos ganhar por herança.
Olha, nós vamos entrar no paraíso e vamos ter acesso à árvore da vida. E quando a gente está terminando agora Apocalipse, é isso que a gente vê lá. A santa cidade que desce do céu. Está lá, a árvore da vida. Não é legal? Lá no finalzinho de Apocalipse. Agora vamos para a segunda carta. Pode passar. Olha aí, tudo igual. É só para chamar a sua atenção para o nome da igreja e também para as referências. Veja comigo o que está escrito em Apocalipse 2:8. Aí é a igreja de Esmirna. O que é que diz aí, ó? 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e que esteve morto e voltou a viver. Irmãos, o que será que Jesus quis nos ensinar quando ele se apresenta à igreja de Éfeso dessa maneira? Como o primeiro e o último, o que esteve morto, mas que está vivo. Irmãos, olha, atenção, atenção. Aqui é onde vem o entendimento. Todo mundo ligado? Ó, essa apresentação de Jesus enfatiza a sua vitória sobre a morte. Ele está dizendo, eu venci a morte. Irmãos, a morte é o bicho, é o monstro que mais assusta e assombra as pessoas. Não é Satanás, não, que assusta as pessoas. Inclusive, tem gente que se torna até seguidor dele, faz questão de dizer, né? Olha, meus irmãos, sabe o que assusta o homem? É a morte. Os ricos, os pobres, os brancos, os morenos, olha, os pequenos, os grandes, olha, é o que assusta, é a morte. E sabe qual é uma verdade do cristianismo? Nós venceremos e Cristo já venceu a morte. A morte, ela é algo vencido, irmãos. E lá em 1 Coríntios 15, diz que o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. O último. O penúltimo é o Satanás. Mas o último é a morte, irmãos. Olha que coisa. O último inimigo a ser totalmente aniquilado é a morte. E aí, moral da história, irmãos. Jesus está dando ênfase de que ele venceu a morte. Mas também, quando ele diz, eu sou o primeiro e o último, esse título, sabe para quem é aplicado? Para Deus. E Jesus, no livro de Apocalipse, diz, eu sou o primeiro e o último. Sabe o que isso é importante? Novamente, eu vou frisar. Uma igreja de estudante da Bíblia, de Bíblia. Isso é importante para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque as seitas, há muitas seitas judaicas, há seitas orientais, há muitas religiões que rebaixam Jesus para uma categoria, e isso aqui é velho. Isso aqui eu já tenho batido na tecla inúmeras vezes. As seitas, meus irmãos, geralmente elas têm uma crença errada, ou crenças erradas a respeito dessas quatro coisas, da Bíblia, de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Fica fácil. Fica fácil identificar. Se uma religião ou uma crença despreza a Bíblia ou coloca um livro ao lado dela, seita. Se uma crença tem uma visão distorcida de Deus, já é o indício, a clareza de que não se deve confiar sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Não é o assunto, por isso eu vou parar por aqui. Então, amados irmãos, quando Jesus diz, eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou divino. Eu sou divino. Vamos abrir em Isaías 44:6, por gentileza. Rápido. Isaías 44, versículo 6. Olha aí o que está escrito. 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Profundo, não é? Olha, tem uma outra referência aqui no texto. Isaías 48:12.
Vocês querem que eu leia? Vocês querem que eu leia? Isaías 48:12. O que diz? Olha aí, ó. Dar-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu, o mesmo, sou o primeiro. Eu sou o mesmo. Sou o primeiro e sou também o quê? O último. Agora, sem perca de tempo, vamos para Apocalipse capítulo 1, 17. Nós estamos no 2, né? Volta aí para o capítulo 1, verso 17. Agora, de novo, em Apocalipse, né? 17 diz o quê? Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. E isso é João, meus irmãos, tendo a visão, viu? Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui foi quando João teve a visão de Jesus, irmãos. Sabe? Por isso que nós não temos aquele Jesus morto, pregado, sofrido. Entende agora? Nós não carregamos Jesus aqui, ó, crucificado. O nosso Jesus está vivo. Irmãos, o capítulo 1 de Apocalipse, do verso 9 até o 20, é a descrição de Jesus. Ó. O apóstolo tem a visão dele no céu. E ele vê os seus olhos como tochas de fogo. Os seus pés são reluzentes como bronze polido. Numa outra passagem da Bíblia fala que os seus braços também, irmãos. É incrível isso, irmãos. Os seus cabelos são brancos como a neve. Ele vem nas nuvens. Irmãos, da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. E sobre ele tem um cinto de ouro. João tem essa visão, irmãos. Quando João tem essa visão, ele cai como morto, irmãos. O Senhor levanta ele e diz, te levanta. Eu sou o primeiro e o último. Isso mostra que ele é divino, que ele é Deus. Pastor, só tem esse versículo? Não, tem vários. Mas, vamos lá. Apocalipse 22, versículo 12. Finalzinho de Apocalipse, por favor. Irmãos, eu fico maravilhado com essas coisas. Sabe por quê? Porque a gente fica mostrando. Olha, Jesus também é Deus. Certo? É a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, não é porque essa palavra Trindade, pelo fato dela não aparecer na Bíblia, não quer dizer que ela não exista ou que não seja verdade, irmãos. Olha, é só tolice. Sabe por quê? No batismo de Jesus estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo. Que coisa! Então, é sempre os três, ó. É sempre os três. Ide por todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bora lá? É Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Olha aí, ó. E eis que venho sem demora, e comigo está o que, irmãos? O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o que, irmãos? O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aleluia! Aqui, meus irmãos, é dado uma ênfase. Por que ênfase? Porque 3 na linguagem hebraica, ou para os hebreus, para os orientais, quer dizer ênfase. É por isso que sempre aparecem os 3. Né? É assim, ó. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os anjos dizem o quê? Santo, santo, santo. 3 vezes, não é? O templo tinha 3 divisões. O santo dos santos, o santo lugar e o pátio, não é? Então, sempre na cultura judaica aparece os 3. Os 3, não é? Então, meus irmãos, isso é lindo demais. E aqui, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando Jesus foi falar da semente, ele diz, a semente produz 30, 60 e 100. Né? A vontade de Deus ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Está vendo
o princípio dos três? É porque está dando ênfase. Entende? É ênfase. A vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. Então, é tudo a mesma coisa, mas ampliando o sentido, não é? Muito bem. Entenderam? Ficou alguma dúvida de que a declaração de Jesus na igreja de Esmirna, ou a igreja de Esmirna, ele está mostrando que venceu a morte e que é Deus? Ficou alguma dúvida? Não, não é? Agora vamos aí, ó, capítulo 2, versículo 11. O que que diz? Abra aí, por gentileza. Veja aí, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? O vencedor de nenhum modo sofrerá o que, irmãos? Dano à segunda morte. Aí agora você diz assim, mas pastor, que coisa, né, pastor? O senhor está mexendo com coisa profunda. Irmãos, eu corro. Isso aqui seria inúmeras mensagens, tipo 5, 6, para a gente abordar esses detalhes. Como nós já estamos chegando em janeiro e nós vamos com muita sede para o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis vai nos encantar. Certamente o livro de Gênesis. Nós vamos entrar assim, ó, no livro de Gênesis. Vamos passar aí um pouco mais de um mês estudando o livro de Gênesis, janeiro e fevereiro. Irmãos, aí vai demorar a gente voltar em Apocalipse, né? Mas eu quero dizer o seguinte, isso aqui é muito profundo, irmãos. Ó, Jesus está dizendo que o vencedor, ele não vai sofrer o dano da segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? Você lembra o que é a segunda morte? Eu lhe pergunto, você lembra na Bíblia o que é a segunda morte? A segunda morte, irmãos, eu não vou... Está aqui o texto, ó, é Apocalipse 20, versículo 6 e o verso 14. Eu não quero ler, mas eu quero citar o que está escrito lá, mais ou menos assim, ó. A segunda morte é o banimento da presença de Deus. E essa segunda morte é o momento do juízo final, quando aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, esses serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, a Bíblia está dizendo que quando você morre como cristão, você é um vencedor. E se Cristo voltar e encontrar você como cristão, você é um vencedor. E de maneira alguma, você pode temer a segunda morte. Tem medo, não. Quem morre com Cristo. Aí, esses textos aqui que eu citei, Apocalipse 20, versículo 6 e o verso 14, fala que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra disso, daquela pregação que nós falamos? Do arrebatamento da igreja, da transformação, quando Cristo vier, quando os que já morreram ressuscitarão primeiro. E somente depois do milênio é que os outros mortos vão ressuscitar. Lembra disso? É muito profundo, irmãos. Está dizendo que nós não vamos ter perigo. É aquela ideia, o crente mesmo, ele não vai enfrentar o juízo final. Ai, meu Deus, morreu, era crente, morreu e ainda está lá se tremendo. Vou enfrentar o juízo final. O juízo final, meus irmãos, não é para nós. Sabe por quê? Porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Olha o que a Bíblia diz. Quem morreu em Cristo, quando Cristo voltar, ressuscita primeiro. Os outros mortos não. Ok? Aí, os que estão vivos, serão o que vai acontecer com eles? Quem é que lembra? Não. Os que estão vivos serão o quê? Transformados. Claro, quem respondeu arrebatado não errou, acertou também. Mas a Bíblia diz que nós seremos o quê? Transformados. E receberemos um novo corpo. E estaremos para sempre com o... Como está sendo gravado, você pode voltar à fita e ver se você não lembrar. Dois capítulos são importantes você lembrar disso que eu estou falando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E Apocalipse 19. Tira qualquer dúvida sua também, ok? Então, bora lá. Então, pessoal, ó, essa promessa enfatiza
a certeza da salvação para o cristão. Quem pode dizer amém? E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, é lá que está aquele lindo versículo que diz: agora já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem pode dar glória a Deus? A Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Por isso, quem está com Cristo não tem medo da segunda morte. Ela não é para nós. Aleluia. Agora vamos para a terceira. Bora lá que o tempo voa, né? O tempo não corre, o tempo voa. Olha aí, ó, na igreja de Pérgamo, capítulo... Pode passar, filho. Olha aí, ó. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem o quê? A espada afiada de 2 gumes. Irmãos, Jesus se apresenta como aquele que empunha uma espada de 2 gumes. Por que 2 gumes? Será que está dando ênfase a alguma coisa? Irmãos, olha, é interessante essa espada. Essa espada é a palavra de Deus. A Bíblia diz que essa espada sai da boca de Deus. Ela é afiada e tem 2 gumes. Essa apresentação de Jesus enfatiza a sua autoridade como rei. Ok? E a espada, como eu disse, vou dar ênfase, é a palavra de Deus. Ó, sai da sua boca. Ela é afiada como espada de 2 gumes, meus irmãos. Que coisa. Sabe o que fala espada? Espada fala de autoridade. Espada fala de vitória. Fala de juízo, de guerra. E aí, meus irmãos, está mostrando a sua autoridade como rei. Quem pode dizer amém? Agora vamos para o 17. 2,17 diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do quê, irmãos? Do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha branca escrita um nome, o novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Aí agora você diz, mas pastor, eu já tinha lido a Bíblia, eu nunca tinha parado para pensar nesse detalhe. Pastor, repita de novo aí. Irmãos, olha aí, ó. Maná escondido, pedrinha branca, com um nome escrito, o qual ninguém sabe, somente ele, porque ele recebe essa pedrinha branca. Meu Deus, que negócio mais interessante, né, irmãos? Irmãos, ó, bora por parte aqui, rapidamente, voando, né? O maná, lembra que na Arca da Aliança tinha um maná? Pois há uma tradição judaica de que esse maná foi escondido antes da arca ser capturada. E aí, meus irmãos, dizem até que foi o profeta Jeremias que escondeu esse maná. Histórias, não é nada seguro, não. Irmãos, dizem que os judeus, rabinos, gente famosa, têm lutado para encontrar esse maná. Então virou tipo assim uma crendice. Eu quero encontrar, assim como a arca, não é? Eles ficam dizendo que querem encontrar a arca, que a arca está na Índia, que a arca está não sei aonde, e tudo mais. Irmãos, virou uma tradição. Deus sabia, Jesus sabia que para um bom conhecedor da história judaica, da Bíblia, da história do povo de Deus, existe o maná. Sabe o que ele está dizendo? Olha, não te preocupas. Eu sei onde é que está o maná. O maná, eu sei onde é que está. E olha, se você vencer, eu te darei. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Eu vou te mostrar. Eu vou entregar. Eu vou dar a você o maná escondido. E tem mais. Por que essa pedrinha branca? Aí fomos atrás também, né, de saber. Irmãos, a pedrinha branca era usada no Senado romano, em Roma. Essa pedrinha branca era usada nos tribunais para absolver os condenados. Era voto, olha aqui, ó. Eu até pensei de ir lá no jardim e pegar um seixo, uma pedrinha branca, e trazer para mostrar, mas terminei esquecendo. Ó, se tivesse lembrado, ia mostrar para você uma pedrinha branca. Irmãos, eles escreviam o nome da pessoa, absolvido. Fulano de tal, absolvido. E eles colocavam lá. Naquela época não tinha cédula.
Lembra disso? Era usado a pedrinha branca, irmãos, para absolver as pessoas que eram julgadas. Então, quando Jesus está dizendo, e eu lhe darei uma pedrinha branca, escrita nela o nome, o teu novo nome, que só quem sabe é aquele que recebe. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós receberemos um novo nome, aleluia. Aleluia. Aí agora tem outro detalhe, você vê como é cheio de detalhes. E por que um novo nome, irmãos? Me diga. Por que um novo nome? Quem é que pode pensar comigo? Quem é que pode imaginar comigo por que um novo nome? Porque quem colocou os nossos nomes, irmãos? Em nós, quem foi? Quem foi? Nossos pais. E alguns mudaram até depois de grande. Porque é dado, mediante a lei, a permissão de mudar quando o nome causa constrangimento, não é? Em alguns detalhes, pode-se mudar o nome, tem algumas situações que pode mudar, né? Eu, como advogado, sei muito bem disso. E aí, já, inclusive, acompanhei processo de mudança de nomes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O nome, é por isso que na Bíblia, olha que detalhe importante. Você já percebeu que Deus muda aqui e acolá o nome de alguém? Mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, Jesus mudou o nome de Pedro, mudou o nome de Saulo para Paulo, e outras pessoas, outros personagens, mudou o nome de Jacó para Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, olha os nomes que Deus deu. O filho dele ia nascer, foi ele que deu o nome. Jesus. Yeshua. É ele que dá o nome, irmãos. E outra coisa, irmãos. Nós vamos receber um nome que tem tudo a ver com a nossa eternidade com Deus. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o tempo acabou. Agora, pronto. Não dá mais para a gente entrar em detalhes, agora vamos correr mesmo de verdade. Olha, esse novo nome revela a nossa nova natureza em Cristo. Será um nome escolhido pelo próprio Deus. Olha, minha irmã, ei, meu irmão, ei, meu irmão. Você já pensou naquele nome que você vai receber? Você vai receber um novo nome. Eu gosto muito do meu, que é Isaías, quer dizer, Deus é a salvação. Toda vez que alguém diz assim, Isaías, ele está dizendo assim, Deus é a salvação. Daniel, Deus é meu juiz. Né? Então, os nomes, eles são muito importantes pelo significado que eles têm. 4. Olha aí, ó. A igreja de Tiatira. Qual foi a apresentação de Jesus na igreja de Tiatira? Ou a igreja de Tiatira? Capítulo 2, versículo 18. Vamos lá, pessoal. 2:18, o que diz? Olha aí, ó. Eu estava em Pedro, passou muito. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a quê, irmãos? Ao bronze polido. O que será que Jesus quis dizer nessa apresentação à igreja de Tiatira, irmãos? Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como labaredas de fogo. Essa apresentação enfatiza a onisciência e a autoridade de Jesus. Seus olhos podem ver tudo, ou melhor, ele sabe de tudo. E não é só aqui que aparece essa expressão de que os olhos dele são como labaredas de fogo. Não é só aqui, tá? Então, essa declaração de Jesus enfatiza que ele sabe. Ei, quem pode se esconder diante dos olhos daquele que tudo vê? Ninguém se esconde, irmãos. Agora vamos para o verso 26. 26. 2:26, né? 2:26. Diz o quê? Diz o quê? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê, irmãos? Autoridade sobre o Piauí, não é isso? Autoridade sobre o Piauí, é isso? Não! Autoridade sobre o quê, irmãos? Nações! E com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem o quê? Objetos de barro.
Assim como também eu recebi do meu Pai, eu dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Em outra passagem, meus irmãos, fala que Jesus é a estrela da manhã. Então não dá para eu ir para lá, mas eu quero te dizer que quando a Bíblia fala que ele vai nos dar a estrela da manhã, ele é a própria estrela. E aí você se pergunta, pastor Isaías, autoridade sobre as nações? Que história é essa? Ele vai nos dar autoridade e nós vamos reger as nações com cetro de ferro? Eu quero convidar você para ler capítulo 20 de Apocalipse, que fala... Agora não, em casa. Está sendo gravado, você pode voltar a fita e ver o capítulo. Apocalipse 20, que fala do milênio. 1000 anos reinado com Cristo. Você está pensando que alguma coisa é por acaso na Bíblia? Está aqui, meus irmãos. Jesus promete nos dar autoridade sobre as nações. Ele é a própria estrela da manhã. Essa promessa enfatiza o nosso reinado com ele no reino milenar. O reino milenar está escrito no livro do profeta Isaías. Ei, vamos chegar lá. Olha, pessoal, eu faz tempo que venho dando pincelada no milênio, mas não entrei ainda a fundo. Temos que estudar o milênio mais a fundo. Lembre que nós fomos feitos reinos e sacerdotes. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, só para você entender melhor. Apocalipse 5, 10. Irmãos, nós já estamos na quarta, já estamos quase terminando, né? Olha, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. O que está escrito? E para o nosso Deus os constituíste o quê? Reino. O que é reino, irmãos? Que nós vamos reinar. E o que é um sacerdote? É que nós seremos autoridades. Nós seremos, olha, o sacerdote é uma autoridade. Nós iremos servir ao Senhor, ok? No reino dele. No reino. É isso que quer dizer. Nós seremos sacerdotes. E reinarão. Você não está lendo, né? Quer dizer, você não está com a Bíblia fechada. E reinarão sobre a terra. Está bem aí, ó. E reinarão sobre a terra. Aí vai se cumprir. Se cumprir. Mas quem é que vai reinar? Quem é que vai reinar? Os que vencerem. Agora vamos para a quinta. Né? Eu estou achando vocês tão calados. Será que é sono? Dá um glória a Deus, irmãos. Oh, estão acordados. Agora vamos para a quinta. 3:1. Capítulo 3:1 de Apocalipse. Agora chegou mais perto do fim. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem o quê, irmãos? Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Irmãos, pronto, não precisa nem ler o versículo todo, né? Irmãos, por que a Bíblia fala que Jesus aqui se apresenta, ou Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus? Você consegue imaginar? A palavra 7, ou número 7, quer dizer perfeição. Tanto no capítulo 1 de Apocalipse, como no capítulo 4, aparece o Espírito Santo em forma de 7 tochas de fogo, formando o candelabro, certo? No púlpito lá da sede tem um candelabro, né? O candelabro é aquele objeto que tem 7 hastes e cada haste tem uma lâmpada. Então, diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo, que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. É o Espírito Santo, irmãos, na sua plenitude, ok? 7 quer dizer completo, plenitude. E quando Jesus diz que ele é aquele que tem os 7 Espíritos, sabe o que quer dizer? A harmonia entre os 3. Diga comigo, Pai, Filho e Espírito Santo. A harmonia. A Bíblia, hoje na escola bíblica, qual foi um dos tópicos da nossa lição? O Espírito Santo na vida da igreja. Jesus tinha o Espírito Santo sobre ele. E era no poder do Espírito Santo que Jesus fazia os milagres. A escola bíblica foi top. Você não pode perder a próxima. Entenderam? Agora vamos para o versículo 5. Que pena que não está dando para eu entrar em outros detalhes. Mas eu estou apresentando, não é? E aí o Espírito Santo vai lhe ajudar. Versículo 5 diz: o vencedor será assim vestido de quê, irmãos? O vencedor?
vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Meu Senhor. Aqui dá uma mensagem longa, irmãos. Olha, Jesus promete vestir os vencedores de roupas brancas. E olha, hoje de manhã eu falei sobre essa questão da cor branca. Olha, meus irmãos. Negócio sério, viu? Com relação à cor branca. Não riscar os seus nomes, quer dizer, vestiduras brancas. Não riscar os seus nomes do livro da vida e reconhecê-los diante do Pai. Sabe o que essa promessa está dizendo? Essa promessa está enfatizando o cumprimento de Mateus, capítulo 10, 32. Comigo aí, bora lá, Mateus 10, 32. Irmãos, aqui nós não temos preguiça não, viu? De ler a Bíblia. Mateus 10, 32 diz o quê? Olha aqui. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está onde? Nos céus. Mas aquele que me negar diante do Pai, diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Irmãos, você imagina isso aqui? Olha, nós somos, meus irmãos, nós somos motivados a permanecer firmes, porque aquele que negar Jesus perante os homens, Jesus também vai negá-lo. E você sabe o que esse texto está dizendo? Olha, eu não vou negar você. Se você for fiel a mim até o fim, eu vou confessar o teu nome, eu vou te apresentar pessoalmente e dizer, meu Pai, esse aqui nos obedeceu, nos serviu até o fim. E vou dizer, o nome dele é esse aqui, Senhor, meu Pai. O nome dele é esse. E vai confessar o nome, irmãos. Isso é muito tremendo. Jesus dizendo, eu vou confessar o teu nome perante o meu Pai. Eu vou falar do teu nome. Eu vou te apresentar. Isso é muito profundo, irmãos. Mas não esqueça esse versículo. Ah, se eu fosse você, eu faria assim, ó. Botava bem do ladinho de Apocalipse. Aí, ó. 3:5, Mateus 10, 32. Tá? Agora vamos para a sexta. Estamos terminando, né, irmãos? Graças a Deus. Olha aí, ó. A declaração de Jesus à igreja de Filadélfia. Para quem não está nos acompanhando e não pode, não ler, a última carta que nós vimos foi à igreja de Sardes. Ok, pessoal? A quinta, né? A igreja de Sardes. Agora vamos para a igreja de Filadélfia, 3:7. O que diz aí em 3:7? 3:7 diz o quê? 3:7 diz o quê? O anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém pode abrir. Amém? Por que será que a Bíblia está dizendo isso, irmãos? Olha, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Essa apresentação enfatiza a santidade e a linhagem real de Jesus como rei. Irmãos, qual é a descendência de Jesus? Segundo a carne. Ele é da tribo de Judá, da descendência de Davi. Olha que coisa. E é isso que ele tá dando ênfase. Sabe quem é Jesus? Ele não é um qualquer. Ele é aquele que é descendente de Davi. Quem pode dizer amém? E aí, meus irmãos, vem essa linda verdade. Ele tem a chave de Davi. Diga amém. Ele fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém pode fechar. Ele tem autoridade. Oh, glória a Deus! Ele tem essa grande autoridade. Agora, meus irmãos, vamos para... Olha aí o versículo 12. O que diz no 12? O que diz no 12? Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu,
vindo da parte do meu Pai, ou do meu Deus, e o meu novo nome. Irmãos, que tantos detalhes, né? Olha, Jesus promete fazer do vencedor uma coluna no santuário celestial e gravar sobre ele os nomes de Deus e da Nova Jerusalém, os nomes de Deus, o da Nova Jerusalém, que desce do céu, e o nome de Jesus, o novo nome de Jesus. Essa promessa significa uma grande honra. Sabe por quê? Atenção, atenção. No passado, a forma de honrar um sacerdote era construindo uma coluna em homenagem a ele. Olha, isso aqui é tremendo, irmãos. Irmãos, isso aqui é profundo. Jesus está dizendo aqui, ó, se você for vencedor, se você for fiel até o fim, eu vou te honrar. E você sabe qual é a forma que eu vou te honrar? Eu vou fazer você uma coluna no santuário do meu Deus. Ainda vou escrever o nome do meu Pai, o nome da cidade santa e o meu novo nome em você. Rapaz, isso aqui é tremendo. Vamos concluir? Vamos concluir? Olha aí a 7ª. A declaração de Jesus à igreja de Laodiceia, ou lá nessa igreja ele se declarou, Apocalipse 3,14, 3,14. Olha aí, ó, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí, pessoal, diz aqui que a testemunha fiel. Olha, irmãos, Jesus, ele nunca titubeou por nós. Irmãos, como advogado, eu já vi, ó, a testemunha, ó, ela treme, irmãos. Testemunha é muito melindroso. Essa questão de é uma coisa melindrosa. Sabe por quê? Porque a testemunha muitas vezes tem medo, não quer falar, ela se recusa. Meus irmãos, o juiz diz assim, ó, se você mentir, você pode ser preso. Não é assim? Não é assim? O juiz diz para a testemunha, se você mentir, você pode sair daqui presa. Irmãos, é muito sério ser testemunha. Mas sabe como é que a Bíblia chama Jesus? Ei, sabe como é que a Bíblia chama Jesus? Testemunha fiel. Ele nunca negou você. Ele nunca negou quem ele é. Ele é uma testemunha fiel. E ele testemunhou perante Pilatos, perante os seus acusadores, os criminosos que mataram Jesus. Ele não baixou a cabeça. E por último, irmãos, o texto fala aqui, ó. O texto fala, a igreja de Laodiceia, versículo 14. O princípio da criação de Deus. E aí, eu vou ficar devendo essa explicação para vocês, porque quando alguém lê assim, princípio da criação de Deus, pode transparecer que Jesus é algo criado por Deus. Mas eu quero que vocês lembrem de 2 textos. João capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito sem ele. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o princípio da criação, está dizendo que ele estava participando da criação. E lá em Colossenses, capítulo 1, olha aí, ó, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó, olha como é profundo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas, olha aí, ó, nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ficou claro? Tudo foi criado por ele e para ele. Entendeu o que quer dizer princípio da criação de Deus? E aí, meus irmãos, eu encerro por aqui com o versículo 21. O que diz aí em Apocalipse 3, 21? Ó, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, porque assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, olha, não é por acaso. Atenção, atenção.
Não é por acaso que essa aqui é a última promessa que ele faz. O melhor não vem depois? Não é assim a regra? O melhor vem depois. Irmãos, você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Olha, o que vencer, eu vou dar o direito, o privilégio de sentar-se comigo no meu trono. Irmãos, o sonho de muita gente é encontrar os grandes. Por exemplo, pessoas famosas, não é verdade? Olha, o sonho de muita gente no mundo é conhecer pessoalmente o presidente, é conhecer aquela pessoa famosa. Irmãos, olha, tem alguém mais famoso do mundo para nós do que Deus, do que Jesus, irmãos? Tem? Não tem. Deus para nós é tudo, Jesus é tudo. Irmãos, e nós sonhamos com Ele. Nós imaginamos. Sabe o que ele está dizendo? Um dia eu vou chamar você para sentar comigo no meu trono. É o privilégio dos privilégios, é a honra das honras. É o maior de todos. Eu posso ouvir um amém? E está aí a nossa conclusão. Está aí a nossa conclusão. Olha aí, ó. Nós cremos, meus irmãos, que é de grande importância todo crente entender essas declarações de Jesus. Aí você ouviu rápido, não foi? Talvez eu corri em algumas aqui. Talvez não ficou claro. Volta de novo aqui o vídeo. Assista novamente. Não é? E é importante demais você fazer dessas promessas que vocês acabaram de ouvir da boca desse pregador. Não é? Vocês ouviram a Bíblia falando, não é claro? Faça disso uma motivação. Eu já estou desde a semana passada, porque eu estou mastigando essas coisas. Eu estou todo eletrizado com essas promessas, com a motivação para a minha vida. Eu tenho mais de 30 anos que aceitei Jesus, mas parece que foi ontem. Eu estou animado, eu estou fervoroso, eu estou alegre porque sou crente, porque aceitei Jesus, me tornei um cristão. Está aí, aqui, ó, 7 motivações para que eu permaneça fiel. Que Deus nos abençoe. Se inscreva no canal e compartilhe, mande para muita gente essa mensagem, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, pessoal. Louvado seja Deus, aleluia. E veja lá as outras sobre as 7 igrejas, né, também. Aleluia. Um forte abraço, um beijo no coração, amo muito vocês.